Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para analisarmos o livro Momentos de Decisão. Agora no capítulo 18, Culpa e Resgate. E ele começa dizendo assim: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão pela espada. Mateus 26, 52. E ele começa dizendo assim: enquanto você jornadeia pelo mundo, libere-se de qualquer resquício de culpa. Acerque-se da pessoa a quem você prejudicou e desculpe-se, demonstrando sincero arrependimento e buscando reabilitar-se mediante salutar atuação a favor do ofendido. Se você assim proceder e ele lhe perdoar, prossiga em paz. Se ele não lhe facultar o perdão, problema dele. Se, porém, você não se reconciliar com ele, problema seu. Não constranja pessoa alguma a viver com você. Familiar, amigo, afeto da alma. Inste com delicadeza e amor, atestando a excelência dos seus sentimentos em relação a essa pessoa. Todavia, não impeça que vá adiante. A vida ensina, mais tarde, pela dor, o que hoje se nega a aprender pela afeição. Se lhe pede para tentar por conta própria, não lhe recuse a bênção da experiência pessoal. Se, porém, você criar impedimentos vencido pelo egoísmo, amargará ter a presença do corpo com a alma distante, caso não se volte contra você, envenenando-lhe as horas. Meus irmãos, nós vamos analisar esse trecho. Observe que ele fala que nós devemos analisar aquilo que nós fazemos dia a dia. Não é há um mês atrás. Diariamente devemos analisar o que se passou durante o dia. Se nós fomos coerentes conosco, se nós não ofendemos o outro, se nós não fomos ásperos com o outro. E se nós, nessa análise diária, percebermos que fomos ásperos com alguém e percebemos que realmente nós passamos do limite, né, do respeito ao próximo, nós devemos estarmos com aquela pessoa e pedirmos desculpas por um momento infeliz que tivemos. Isso é muito interessante porque essa proposta foi feita por Santo Agostinho e que ele sentava à noite na sua cama e analisando o dia que ele passou, se ele percebesse que tinha feito algo contra alguém, no dia seguinte ele resolvia encontrar aquela pessoa e lhe pedir desculpa. A partir daí, desse momento, nós temos que entender que a reação do outro, seja positiva ou negativa, é do outro.
Então, se ele nos perdoa e ele nos faz progredir, caminhar sem nenhum mais equívoco. Mas muitas vezes, dependendo daquilo que nós falamos, nós podemos magoar, né? Podemos ofender, e sem percebermos que aquilo que estamos falando possa realmente gerar um desequilíbrio no nosso amigo. E muitas vezes, mesmo tendo uma reação, né, de análise e buscando o outro para sermos compreendidos, o outro muitas vezes pode não querer nos perdoar, porque sem querer falamos algo que atingiu aquela pessoa numa área muito sensível. E aí ele nos diz que não nos perdoa, mas aí já não é mais problema nosso. Porque essa história de perdão e não perdão, ela está muito ligada à nossa consciência. É isso que Jesus nos chama a atenção, para que nós tenhamos consciência daquilo que fizemos durante aquele dia. E se nós tivermos a proposta de, no dia seguinte, buscarmos, né, o auxílio e o entendimento com o outro, e o outro não quer esse auxílio, não quer nos compreender também, dentro da nossa proposta de entendermos que nós falhamos naquele momento, é problema do outro, não é problema nosso mais. E nós passamos a continuar o nosso caminho, a trilhar o nosso caminho, tendo a prudência de não afetar aquele que um dia nós para trás afetamos. Então, que nós possamos caminhar, né? Continuar caminhando e não ficarmos presos a uma situação, ele não me perdoou. Ele não me perdoou e eu pedi o perdão. Você pediu perdão e ele não te perdoou, o problema é dele, não é mais seu. Porque você tem que estar livre na sua própria consciência. A proposta de Jesus é essa, é nós estarmos bem conosco. Porque quando nós estamos bem conosco, nós podemos prosseguir. E para nos libertarmos dessa situação, nós devemos exatamente examinar a nossa consciência e buscar o próximo. No Livro dos Espíritos, nós encontramos uma passagem em que Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estavam gravadas as leis de Deus. E os espíritos, numa resposta curta, nos informa na consciência. Ora, se nós fazemos isso todas as noites, buscando nós repararmos qualquer equívoco com aquele em que nós ofendemos, e quando nós buscamos aquele e pedimos para que ele mude a sua visão em relação à minha pessoa, porque eu o ofendi, e ele não faz isso por causa do orgulho e da vaidade, que é o ego, já não é mais meu problema, porque eu tenho que estar em paz com a minha consciência e não com a consciência dele. Eu descobri que falhei, mas ele, por achar que tem um ego maior, né? Porque, infelizmente, o grande mal da humanidade, dito pelos próprios espíritos, é o ego. O nosso ego, quando ele é muito grande, né? Ele nebuliza a nossa visão. E ao nebulizar a nossa visão, aquela neblina que nos cobre, né, nos impede de ver que somos todos iguais, que nós falhamos, que nós caímos e que nós temos o direito de levantarmos, né, de nos melhorar. Pensemos nisso e muita paz.